Pessoal, no vídeo passado falamos sobre o desenvolvimento das novas tecnologias surgidas na Baixa Idade Média e também sobre o crescimento e surgimento das cidades. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre as cruzadas e também sobre o fim definitivo deste período. Já foi falado em vídeos anteriores que, ao contrário da parte ocidental da Europa, a parte oriental não foi palco para o feudalismo. Nessa parte da Europa, o comércio continuou a existir em sua plenitude. No entanto, essa parte oriental já estava sendo cobiçada pelos nobres do lado ocidental, que viam nesta região uma possibilidade para ampliar suas riquezas. Foi assim que nobres e Igreja Católica se juntaram para conquistar a parte oriental, dominada pelos muçulmanos. No entanto, a Igreja e os nobres precisavam de um motivo para iniciar as excursões bélicas contra o lado oriental da Europa. Esse motivo foi dado pelos muçulmanos em 1071, quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém e proibiram os católicos de visitar o túmulo de Jesus. Foi em cima deste argumento que o Papa Urbano II convocou os cristãos para reconquistar a Terra Santa. Era o começo de uma sucessão de expedições militares que partiriam da Europa entre os séculos XI e XIII em direção ao Oriente. Desta forma, uma multidão de pessoas se uniram em torno da Igreja Católica. Cada segmento da sociedade tinha um motivo para participar dessa guerra. A Igreja ambicionava conquistar fiéis com a conversão dos muçulmanos à religião católica. Os comerciantes ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Os nobres queriam as terras do lado oriental e os pobres estavam em busca da salvação eterna prometida pela Igreja Católica. Também era objetivo da Igreja Católica e da nobreza exportar parte dos pobres para o Oriente, pois nas primeiras décadas do século XV, a Europa sofreu com uma crise prolongada marcada pela fome, pelas doenças e pelas guerras. É que após a Europa ter vivido um período de prosperidade, entre os anos de 1000 e 1300, o crescimento acelerado da população, somado às más colheitas, geraram uma crise de fome entre os anos de 1315 e 1317. Parte dessa crise de abastecimento foi resultado direto das interferências do homem na natureza, pois grande parte das florestas haviam sido desmatadas para a plantação e criação de ovelhas. Com a fome vieram as doenças, como a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia entre os anos de 1347 e 1350. Para piorar esse quadro desolador, entre os anos de 1337 e 1453, ocorreu um conflito envolvendo França e Inglaterra, que disputavam a rica região de Flandres. O resultado dessa guerra foi o enfraquecimento da nobreza, que somou altos gastos com a guerra, e o empoderamento da burguesia, que passou a ocupar importantes cargos na administração pública que antes eram ocupados pelos nobres. Mas se a situação estava difícil para os nobres, imaginem para os pobres. Para compensar os gastos com a guerra, os nobres aumentaram os impostos. Os reis fizeram o mesmo em relação aos tributos cobrados aos súditos. O aumento dos impostos e dos tributos gerou revoltas entre os camponeses. Essas revoltas foram duramente reprimidas pelos exércitos do rei e pelos exércitos dos nobres, e mais mortes foram contabilizadas. Desta forma, podemos compreender que o revigoramento do comércio e das cidades, as cruzadas, as guerras e as revoltas camponesas contribuíram para o enfraquecimento do feudalismo e o surgimento de uma nova ordem econômica, política e social, o capitalismo.